Bem, novamente, bom dia aos senhores e às senhoras deputadas que estão nesta comissão. Vamos dar início à segunda audição do dia, que é a audição aos peticionários da petição contra a reativação do despacho para a devolução dos manuais do primeiro ciclo. Temos connosco a professora Verónica Santos. Engenheira Verónica Santos, muito bem. Seja muito bem-vinda. Vou-lhe só recordar os tempos das intervenções. Tem 10 minutos no início para fazer a sua intervenção e tem 10 minutos no fim para responder às questões que os senhores e as senhoras deputadas quiserem pôr. Esses 20 minutos pode geri-los mais ou menos. Se usar 12 no início, tem 8 no fim. Se usar 8 no início, tem 12 no fim. Não abusar muito, quer dizer, não usar o tempo todo no início para poder depois responder. E depois os grupos parlamentares terão cada um 3 minutos, como é habitual. Eu passava de imediato a palavra à engenheira Verónica Santos para a sua intervenção. O tempo conta ali em cima naquele relógio, se quiser ver. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Verónica Santos, eu sou encarregada de educação. Tenho 2 meninas, uma de 9, outra de 5. Portanto, o primeiro ciclo para mim é uma área extremamente importante porque as minhas filhas estão nele. Portanto, eu vou iniciar aqui esta minha exposição com a opinião de uma professora de primeiro ciclo que já tem muitos anos de carreira, muito experiente, que se evolui com a carreira, sempre teve a aprender novas maneiras de ensinar, etc. Portanto, é muito boa naquilo que faz. No primeiro ciclo é muito importante o trabalho em manuais físicos. Na minha opinião, o digital é completamente inapropriado. Os manuais devem ser atrativos, motivadores e com propostas de trabalho diversificadas. Não concordo com um manual só para propostas e os alunos responderem no caderno, pois há crianças, principalmente no primeiro e segundo ano, que ainda têm dificuldades na organização espacial. Isto é, não sabem onde responder se não existir uma referência concreta. Como tal, considero que os manuais do primeiro ciclo devem ser completamente trabalhados, escritos, pintados, sublinhados, colados, com uso de autocolantes, para que os alunos, para que as diferentes propostas de trabalho vão de encontro às necessidades dos alunos. Isto é investir na educação e o primeiro ciclo é a base de tudo. Deixe-me só aqui. Portanto, excelentíssimos senhores, já agora é a minha intervenção. Ler, escrever e aprender na escola são fundamentais para o desenvolvimento educacional e intelectual dos alunos. A leitura desempenha um papel central no processo de aprendizado, pois permite o acesso a informações diversas, aprimora o vocabulário e a compreensão textual. Na escola, os alunos devem ser incentivados a ler livros, artigos, textos variados, promovendo o desenvolvimento da capacidade crítica e da imaginação. A escrita também é essencial, pois é por meio dela que os alunos expressam as suas ideias, desenvolvem habilidades de comunicação e organização do pensamento. A prática da escrita, o pegar na caneta, contribui para o desenvolvimento das habilidades de expressão e argumentação. A aprendizagem na escola é um processo contínuo e dinâmico. Os professores desempenham um papel crucial ao criar um ambiente estimulante, apresentar conteúdos relevantes e aplicar métodos de ensino eficazes e inovadores. Os alunos devem ser incentivados a questionar, a explorar e descobrir, promovendo o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento. Portanto, é crucial incentivar a leitura e a escrita desde cedo na vida das crianças, criando um ambiente rico em materiais de leitura, histórias e oportunidades para praticar a escrita. Essas habilidades formam a base para o sucesso educacional e a participação ativa na sociedade. Assim, não posso deixar aqui de citar um parágrafo que veio num dos pareceres do CNE. O Conselho Nacional de Educação tem defendido que nos procedimentos que garantem o empréstimo e reutilização de manuais escolares devem ser considerados quer os princípios que estão na base desta medida, quer o respeito pelos múltiplos fatores que os podem influenciar. Compreende-se, todavia, que os manuais escolares com os passos para escrever possam dificultar a sua reutilização, pelo que parece recomendável que estes espaços deixem de existir. Considera-se assim que tal prática deverá ser descontinuada, uma vez que, para efeitos de aprendizagem dos alunos, não se afigura necessário escrever nos manuais escolares. Eu não concordo em nada com isto e daí também dizer que nós falamos de crianças do primeiro ciclo. É imprescindível elas poderem usar
os manuais. Estamos a falar de crianças entre os 5 e os 6 e os 10 e 11 anos. Portanto, sim, já ouvi nas notícias, o Sr. Ministro da Educação já veio dizer que os alunos do primeiro ciclo não terão que devolver os manuais no próximo ano. No entanto, isto é algo que é falado. Não está decretado, não está 100% decidido, não é oficial. E nós, pais, já sentimos na pele que isto pode mudar de um ano para o outro, tal como aconteceu no ano passado. Deste modo, a petição continua a ser mais do que válida e venho aqui pedir que os manuais do primeiro ciclo, que seja assumido pelo Ministério da Educação que os manuais do primeiro ciclo não têm condições para serem reutilizados ou devolvidos. Estamos a falar do início, estamos a falar na base de aprendizagem, que é importantíssima, que constrói os pilares para os ciclos e anos seguintes. A leitura e a escrita desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento das crianças durante a infância e têm que ser prioridade. Ler, escrever, aprender a pegar no lápis, aprender a escrever corretamente, desenhar, imaginar, o puxar pela criatividade a fazer composições, ligar pontos, colar, pôr os autocolantes, tudo isso é possível em manuais físicos e têm que ser manuais que não podem ser reutilizáveis, pelo conceito que é importante para as crianças nesta idade. E isto leva-me também a um outro ponto que penso que tem tudo a ver, que uma das coisas que também está a ser posta na mesa é pôr os manuais digitais, que tem as duas coisas, estão em paralelo, porque isto também se vai aplicar ao primeiro ciclo. E aplicando-se ao primeiro ciclo é algo que também não faz sentido, porque uma das opções é devido à reutilização, o digital ser bom para o ambiente, óbvio, ser uma ferramenta que não causa desperdício, claro, mas no primeiro ciclo não faz sentido. Peço que tenham atenção a vários países, como a Suécia, a Dinamarca, o Reino Unido e a Noruega, que voltaram atrás no processo de digitalização. São países que já estavam extremamente avançados e que viram os efeitos negativos que esta transição teve na educação, sobretudo no domínio da leitura e da concentração. Vou aqui também citar parte de um artigo que vi recentemente de uma professora de matemática relativamente a este tema. Com os manuais digitais em exclusivo e em tenra idade, os miúdos perdem a motricidade fina, criam uma experiência agravada da tecnologia, agravam problemas de saúde causados pelo número de horas passadas à frente de um ecrã e ficamos dependentes de recursos tecnológicos para aceder aos mesmos. Justifica, é a professora de matemática. A professora relembra ainda a dificuldade acrescida na disciplina que leciona. Na resolução de problemas de exercícios, se o aluno tiver que consultar mais do que um manual em simultâneo, por exemplo, reconhece, contudo, algumas vantagens, como o acesso a conteúdos que manuais físicos não permitem, vídeos, áudios, quizzes, e a poupança ecológica que permitem, mas cuja saúde humana também comprometem. Em suma, podemos e devemos aproveitar as tecnologias sem nunca deixar de ser críticos em relação ao custo-benefício e não podemos fazer dela o centro de processo de ensino e aprendizagem. Não nos podemos esquecer, enquanto educadores, que o recurso aos meios digitais ainda não é uma realidade acessível a todos os alunos e que potencia um agravamento de desigualdades e oportunidades. Portanto, é crucial, sim, incentivar a leitura e a escrita desde cedo na vida das crianças. Criar um ambiente rico em materiais de leitura, histórias e oportunidades para praticar a escrita. Estas habilidades formam a base para o sucesso educacional e a participação ativa na sociedade. Assim como disse, e como escrevi na petição, não somos contra a reutilização dos manuais. Não faz sentido quando falamos de crianças no primeiro ciclo. Também temos que ter muito, mas muito cuidado no que diz respeito a passar a manuais digitais. E isto, na minha opinião, já é referente a todos os anos. Não é que seja contra o digital. Aliás, o digital é uma ferramenta que pode ser excelente como apoio, como método de apoio aos manuais. Mas, e aqui vou dar uma expressão nossa portuguesa, não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Temos imensos locais com má qualidade de internet, ou mesmo sem internet. Atenção à nossa realidade, à realidade das nossas escolas, às condições que as nossas escolas têm no que diz respeito a uma transição para o digital. Porque a ideia de que passar tudo para o digital e termos aproveitarmos esta tecnologia tremenda que nós temos neste momento, não faz sentido quando falamos de crianças no primeiro ciclo. A prova são os países que já mencionámos acima, que após defenderem
isto, que o digital é importantíssimo para a educação e para a aprendizagem dos alunos, decidiram dar o passo atrás. Portanto, o que eu peço aqui é que nós não façamos o mesmo erro e que se tenha em consideração que o importante aqui é pensar no desenvolvimento e nas aprendizagens das crianças. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento caros colegas deputados. Senhora Peticionária, Engenheira Verónica Santos, muito obrigado por estar aqui connosco hoje, a ajudar-nos a continuar uma reflexão que tem sido ponto assente na nossa Comissão, também acerca dos manuais escolares, na sua reutilização e não só. Confesso que a minha intervenção era primeiro para parabenizar por nos trazer uma petição focada num assunto que nos permite, a nós que temos 3 minutos para abordar, fazê-lo. Afinal, esses parabéns não sei se são completos, porque, entretanto, trouxe uma panóplia que é importante que eu tivesse trazido, designadamente a questão dos recursos educativos e em concreto, nesta altura, dos recursos digitais, e que tem muita importância acerca disto, mas compreenderá que, tendo nós 3 minutos para falar, não podemos ir por aí, porque é um assunto que nós temos falado e realmente 3 minutos não dá. Vou-me tentar focar na sua petição, na vossa petição. Eu era para dizer também, é interessante, ela levanta uma questão, mas ela própria indica um caminho de solução. Isto pensava eu. Quando a ouço, diz-me assim, dizia assim da petição, não se está contra a devolução e reutilização dos mesmos manuais, mas para que seja viável, então, tem que haver uma grande reestruturação nos manuais dotados. E depois diz que não concorda com o parecer do Conselho Nacional de Educação, que vem dizer exatamente isso. No fundo, vem dizer isso, ou seja, vem dizer que não há nenhuma justificação de natureza educativa ou didática ou pedagógica que leve a que os manuais tenham que permitir serem reescritos e, no parecer do Conselho Nacional de Educação, diria antes pelo contrário, se calhar era importante que não motivassem isso. Aliás, eu fui professor do primeiro ciclo há 40 anos, e mais de 40 anos, imagine, e a grande discussão que nós tínhamos na altura e que nos entusiasmava era a necessidade de existência de manuais escolares no primeiro ciclo. Portanto, nós realmente estamos envolvidos nesta discussão há tanto tempo e é importante que ela continue a existir e muito obrigado por aqui estar. Quanto à questão, rapidamente, a questão da reutilização é o regime-regra e é um pressuposto da gratuitidade dos manuais escolares e por aí não temos de ir. Um dos princípios é esse de que realmente os manuais escolares não são o único recurso didático-pedagógico, que a gratuitidade não é mera oferta de manuais escolares, mas tem também em si própria princípios e interesses que são importantes. Um deles, a questão da responsabilização e da consciência cívica em relação a uma situação, que é um dever de direito de cidadania, e não tem, efetivamente, uma intenção meramente economicista, embora a percepção dos cuidados, até com coisas que implicam despesas, deva ser incentivada nas crianças jovens, como certamente entenderá. O essencial que neste momento me interessava passar, e em 20 segundos agora, era nós temos que acreditar que o Governo, através do Ministério da Educação, e todos nós que falamos de educação, temos estado atentos às situações e à alteração de circunstâncias que é importante que tenhamos em conta quando temos medidas deste tipo. Essas medidas não são medidas fixistas, não são medidas para um determinado tempo que desapareceram, há realmente um regime-regra, mas tem-se provado que é possível ir-se adequando às circunstâncias. Essa questão de não devolução de manuais escolares para o primeiro ciclo num determinado prazo, num determinado período, depois a não devolução para o primeiro e segundo ano. E agora a perspectiva, que é uma perspectiva séria, como é evidente, que nunca o Sr. Ministro da Educação viria publicamente dizê-lo, se não fosse séria, de estender este regime de excepcionalidade a todo o primeiro ciclo, indica-nos pelo menos uma coisa, é que a reflexão que temos todos feito é importante, as chamadas de atenção que nos vêm exteriormente são importantes. E também é importante nós percebermos que o próprio Governo, através do seu Ministério, está atento a estas circunstâncias e é nisso que nós acreditamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao deputado Dinis Ramos, do PSD, para a sua... Não, António Cunha. Peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por saudar a Sra. Engenheira Verónica Santos,
e valorizar, obviamente, a participação cívica no que diz respeito à apresentação desta petição. Bom, o assunto que nos traz aqui hoje, e do nosso ponto de vista, a entrega ou não entrega dos manuais, este ano correu bastante mal. Aliás, achamos até paradoxal o facto de o Governo ter prorrogado o plano de recuperação das aprendizagens por mais um ano e depois, a uma semana do término das aulas do ano letivo anterior, vem dizer que, afinal, os manuais eram para recolher. E isto causou, obviamente, confusão nas escolas, causou muitas dúvidas aos próprios encarregados de educação e aos seus filhos, portanto, alunos. Até porque há aqui uma questão que, e referiu há pouco, e já foi aqui referido, o Conselho Nacional de Educação. Assim, eu sinceramente acho que, naquilo que diz respeito ao primeiro ciclo, e pelas razões até que apresentou aqui, pela citação que fez da senhora professora do primeiro ciclo, nós achamos que, de facto, no primeiro ciclo tem que haver interação com os manuais, com a escrita, com a metodologia fina, com a pintura, com a colagem. Esta é a nossa opinião. E, portanto, se criou a percepção há 4, 5 ou 6 anos de que os manuais eram gratuitos, não. O que o Governo na altura devia ter dito era que não eram manuais gratuitos, era utilização gratuita, que são coisas completamente diferentes. E, portanto, criam-se percepções nas pessoas que depois dão este tipo de eventuais confusões. Depois, também, aqui uma parte mais política, continuamos a achar estranho como é que continuam a ficar de fora os alunos do ensino particular e cooperativo. Nestes estabelecimentos de ensino não estão só pessoas, entre aspas, ricas. Estão também pessoas que têm necessidades. E, aliás, a senhora provedora refere precisamente isso, que ao menos houvesse a distinção para aqueles alunos que comprovadamente tivessem insuficiências económicas para que os manuais lhes fossem também atribuídos. E, portanto, achamos que esta questão de dar tudo a todos, porque na escola pública também há pessoas ricas, também há pessoas que não precisariam de ter os manuais, mas isso é uma outra questão. Agora, o que eu lhe queria questionar era se tem conhecimento das centenas de famílias que terão comprado os manuais e que não terão sido ressarcidos. Parece-me que até hoje o Governo ainda não deu respostas a isto. E depois, obviamente, queríamos deixar aqui nota de que esta confusão no final do ano letivo, quer dizer, há aqui um desrespeito da tutela perante as famílias e perante a planificação que as próprias famílias já tinham feito para este ano letivo. E, portanto, gostaria também de lhe perguntar como é que ideia que haveria para se colmatar esta perda monetária que os encarregados de educação tiveram por esta confusão criada pelo próprio Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro do Chega. Saúdo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma saudação especial à Sra. Engenheira Verónica Santos, na qualidade de representante dos peticionários. É claro que traz uma questão socialmente sensível por diversas razões. Estamos a falar de uma situação financeira difícil de muitas famílias, nesta questão do combate às desigualdades, mas também por questões pedagógicas. Eu não tenho questões para colocar, porque concordo no essencial com a petição e as posições que aqui apresentou. Isto é, nós concordamos com o princípio da não devolução dos manuais escolares no primeiro ciclo no final do ano letivo. É que se o Estado avançou para este benefício é porque tem que dar garantias financeiras que o pode sustentar. Não digo que essas garantias tenham que ser universais a todos os ciclos de ensino, mas isso ser claro, e também, insisto na explicação dada pelo Sr. Deputado António Cunha do PSD, alargaram o ensino particular e cooperativo, como o senhor deputado explicou. Também concordo com esta ideia da relação
do aluno com o livro ser uma relação que deve ser personalizada e para a vida. E como muito bem explicou, nós vivemos num tempo em que estamos a pagar os excessos da digitalização. Portanto, esta relação personalizada do aluno com o livro logo no primeiro ciclo parece-me também fundamental para consolidar a leitura, a escrita, a aprendizagem, o conhecimento. Esse é um aspecto. Agora, compreendemos que por razões financeiras haja a necessidade de devolução dos manuais escolares. Também podemos compreender que só por razões financeiras é necessário avançar para um outro tipo de manual que seja reutilizável. Mas o que queremos deixar claro é que isso nada acrescenta em termos de pedagógicos e em termos de responsabilidade cívica. Isto é, nós estamos preocupados, suponho como muitos outros partidos e sensibilidades sociais, com a necessidade de reforçar a autorresponsabilidade dos alunos. Mas essa autorresponsabilidade dos alunos e das famílias não nos parece que passe pela devolução dos manuais escolares no primeiro ciclo. Seguramente que não passa por aí. Portanto, há aqui um problema de fundo que nós temos apontado que tem a ver com a gestão financeira do Ministério da Educação. É aí que está o problema. E, portanto, nós temos insistido que é preciso mudar reduzir o excesso de consumos da máquina burocrática intermédia do Ministério da Educação e a própria estrutura curricular que nós temos. Portanto, como há uma gestão financeira que não é a mais adequada, depois alguém tem que pagar. E estamos aqui a ir à procura de justificações que, na verdade, não são justificações nem na dimensão pedagógica nem cívica. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento em especial a professora Verónica Cabral Santos, peço desculpa, estou aqui, ok. Cumprimento em especial a professora pela petição e pelo tema que nos traz, que digo desde já em apreço que vai ser sobretudo alguns comentários do que propriamente perguntas, sendo que concordamos com a não devolução dos manuais no primeiro ciclo e, portanto, na essência, há claramente uma concordância com o conteúdo da petição que nos traz. Eu, mais do que a discussão sobre as metodologias, sobre se deve estar inserido no manual, não deve estar inserido no manual, nem estou muito certa de ser o adequado aqui, e inclusivamente na Iniciativa Liberal nós já temos defendido até que poderia merecer outros tipos de reflexões, até nomeadamente porque é que as próprias entidades não poderiam produzir, nomeadamente no primeiro ciclo, os seus próprios manuais. Portanto, se calhar, por vezes poderíamos aqui ter outras soluções um bocadinho mais inovadoras, digamos assim. Mas centrando na decisão política, digamos assim, eu acho que há mesmo efeitos bastante contraditórios em relação à devolução dos manuais. O plano de recuperação de aprendizagens, portanto, a própria revisão de conteúdos deveria fazer, mesmo que se mantivesse, que não concordamos, mas mesmo que se mantivesse no mínimo, deveria estar suspensa a decisão. Não é compatível com a autonomia curricular, que é algo que nós defendemos muitíssimo. Portanto, se é possível haver alguma flexibilidade entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, como é que isto é compatível com no final do ano devolver o manual? Simplesmente é uma contradição de termos. E também reforçar aquilo que já aqui foi dito, que a diferenciação entre o público e o privado, nós temos sido bastante fortes no tema, independentemente de haver gratuitidade ou não faz sentido, e o provedor, efetivamente, já se manifestou nesse sentido. Há pessoas sem dificuldades económicas no público e pessoas com dificuldades económicas no ensino privado e, sobretudo, no cooperativo. Portanto, há aqui uma desigualdade que é puramente ideológica e que não faz sentido. Portanto, há, de facto, aqui vários acertos que deveriam ser feitos. Na essência, concordamos. Uma última nota que foi dita, efetivamente, que o Sr. Ministro já deu abertura ao tema. Ficamos contentes com isso. Dar abertura não é resolver, não é? Portanto, o plano não é suficiente, e dizer que não nos deixa muito descansados o facto de, nos últimos dias antes do início do ano letivo, ter havido uma alteração no procedimento que lançou uma confusão em diversas famílias e, portanto, isso não nos deixa muito tranquilos em relação à situação. E era, sobretudo, estes comentários, e agradecer mais uma vez não só o tema, mas também a própria iniciativa de trazer a petição. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Verónica Cabral Santos, na qualidade de primeira peticionária. Gostaria de sublinhar, em nome do PCP, que no fundamental acompanhamos as preocupações e o teor da petição, desde logo pelas razões que enuncia, nomeadamente no primeiro ciclo, de facto,
se não é impossível, é pelo menos muito difícil manter até o final do ano um manual onde é necessário aplicar colagens, pintar, desenhar, portanto, o que torna impossível a sua reutilização por outro aluno. Recordar, aliás, que todo este processo tem a ver com a gratuitidade dos manuais escolares, que foi uma iniciativa do PCP, e já agora tendo sido aqui invocados argumentos de natureza financeira, eu gostaria de recordar que o PCP defende que estes manuais devem ser produzidos, impressos pelo Estado, no sentido de reduzir os seus custos. Em relação ao que está a acontecer quanto à devolução dos manuais do primeiro ciclo, o Governo já anunciou, tal como o PCP defende, que vai suspender essa obrigatoriedade da devolução. Veremos o que é que consagra, designadamente em sede do Orçamento do Estado, e se cumprirá a palavra. Eu gostava de aproveitar também a oportunidade para recolocar aqui nesta discussão o problema dos livros de fichas que continuam excluídos da gratuitidade dos manuais escolares e que sim deveriam ser gratuitos porque, como sabe, enfim, como mãe encarregada de educação, devido ao seu preço e frequentemente, praticamente, à sua obrigatoriedade, uma vez que os professores muitas vezes não têm condições para eles próprios prepararem as fichas de apoio, estes livros deveriam ser gratuitos e, infelizmente, continuam a não ser. Finalmente, gostaria de agradecer a reflexão que aqui também nos trouxe acerca dos manuais digitais. É, sem dúvida, uma questão de grande importância sobre a qual, enfim, devemos todos, a começar pelo legislador, refletir, extrair conclusões e tomar decisões consequentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria cumprimentar a peticionária. Esta matéria corresponde a uma preocupação que eu acho que irá em crescendo e que tem muitas ramificações. Por um lado, a não devolução dos manuais no primeiro ciclo, que é uma coisa que eu acho que já se tornou mais ou menos consensual entre nós, e o Parlamento também já tomou posição sobre isso. O Bloco de Esquerda certamente o fez. A segunda questão tem a ver com a digitalização dos manuais e tem a ver com a avaliação do processo de digitalização e um equilíbrio que é necessário entre a digitalização e as novas tecnologias que são inevitáveis na nossa vida e a aprendizagem dessas competências e a necessidade de desenvolver outro tipo de competências em que a digitalização claramente é um obstáculo. E isso está relacionado com os manuais e está relacionado com o uso das tecnologias em geral. Portanto, a orientação das tecnologias enquanto instrumento de aprendizagem e não acriticamente enquanto uma inevitabilidade é uma preocupação grande. Nós hoje vamos discutir no Parlamento a questão da restrição dos telemóveis nos recintos, ou seja, fora das salas de aula, nos recreios, o que já parte um bocadinho dessa reflexão, e o Bloco de Esquerda não agendou, mas fez acompanhar essa iniciativa de uma outra em que pedíamos ao Governo que avaliasse a introdução dos manuais escolares digitais, precisamente tendo em conta experiências de outros países que estão a recuar depois de terem feito essa introdução antes de Portugal e, portanto, já têm outro tipo de capacidade e de dados para fazer essa avaliação. À partida, instintivamente, partilhamos todas as preocupações que aqui trouxe, ou seja, o tipo de competências que se tem que desenvolver no primeiro ciclo não é compatível com a existência nem de manuais que tenham que ser desenvolvidos no final do ano, nem de manuais digitais.
ou seja, a aprendizagem das tecnologias, que tem que existir, ou o contacto com as tecnologias que tem que existir no primeiro ciclo, não passa por aí, passará por outro tipo de estratégias mais adequadas a essas idades. E eu acho que será possível também chegar a um consenso aqui sobre essa matéria. O que era importante era que o Governo desenvolvesse, junto de especialistas, um conjunto de orientações mais globais, que dentro da autonomia curricular que nós respeitamos de cada escola, pudesse, cientificamente, digamos assim, orientar as escolas para ter um catálogo de estratégias pensadas, estruturadas, de introdução das novas tecnologias em cada etapa de desenvolvimento das crianças e em cada ciclo de ensino. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora de imediato a palavra à Verónica Santos para... Tem um bocadinho mais do que 10 minutos, que não usou o tempo todo no início, portanto, tem a palavra. Bem, obrigada a todos pelo tempo que despenderam a ler e que estão aqui e que me deram neste momento também as vossas opiniões e as quais agradeço muito. Relativamente a tudo o que foi aqui exposto, principalmente as perguntas foi aqui da parte do PS. A parte do digital, que foi uma das coisas que disse que eu pus aqui um segundo tema. O digital, neste momento, e no que diz respeito ao primeiro ciclo, no meu entender, não pode ser separado. Eu, quando fiz a petição, efetivamente foi porque, como mãe de uma menina do terceiro ciclo, senti na pele a confusão que foi. Portanto, foi muito complicado para mim na altura e fiquei completamente perdida, sem perceber o que é que eu ia fazer relativamente à minha filha do terceiro ciclo, porque não sabia, do terceiro ano, porque não sabia, compro, não compro, espero, o que é que eu faço? E disse, não, vou usar a minha ferramenta como cidadã e vou fazer uma petição, porque eu não sou a favor disto. Não pode ser uma semana das aulas terminarem que, de repente, algo que nós tínhamos dado como garantido, que era que os nossos filhos iriam poder devolver esses manuais e ter acesso na mesma aos vouchers, não iam ter que devolver, iam ter acesso aos vouchers, que a uma semana das aulas acabarem nos dizem o contrário. Portanto, eu, como encarregada de educação, sim, tive esse problema. Relativamente à parte da reutilização, e como eu também pus na petição, não somos contra a reutilização. Aliás, é importantíssimo. Eu sempre reutilizei manuais de colegas, de amigos, não digo irmãos porque eu sou a mais velha, em anos seguintes. Eu pelo menos, e creio que a minha geração, teve essa experiência e é importante. Tem que se criar nos jovens, porque eles estão a perder essa capacidade, que as coisas têm que ser estimadas. Não caem do céu, e que reutilizar é importantíssimo. Eu posso lhe dizer, as minhas filhas, quando vão para a escola, eu não compro material novo. Elas reutilizam os dossiês. Os lápis são usados até ficarem deste tamanho. Elas reclamam comigo porque a grande maioria das colegas compram sempre materiais novos. Não, e elas agora percebem e entendem, a reutilização tem que ser algo que tem que ser mantido. Agora, temos é que separar, quando estamos a falar da educação e da construção das aprendizagens de crianças dessa idade. E aí, o tato, o escrever... eu, neste momento, vejo jovens... Pronto, eu digo jovens, já tenho 46 anos, portanto, e trabalho com algumas pessoas de 20, que quase não sabem pegar numa caneta. Quer dizer, isso a mim faz muita confusão. Portanto, é importantíssimo, e daí eu ter feito esta petição. Primeiro ciclo é muito complicado e tendo em conta as necessidades pedagógicas e a idade das crianças, estarmos a falar em livros que eles vão ler e depois passam para o caderno. Os miúdos não têm essa capacidade para não poderem escrever nos manuais como estão agora. Para não escrever nos manuais não têm essa hipótese, não é? Eles têm de pegar nos exercícios, para não poder escrever, iriam ter que, estamos a falar de crianças entre os 5 e os 10 anos, para não escrever no manual, teriam que aprender a passar
como nós depois fazemos mais tarde, em que fazemos o resumo do exercício e pomos no nosso caderninho, a pergunta é esta, ou as respostas são estas, e escrevemos. As crianças daquela idade isso não é possível, ok? Se não existe a parte financeira de podermos fazer isto, e eu percebo porque a gratuitidade dos manuais vem pela reutilização, claro. Tem que haver uma base financeira, tem que haver uma sustentabilidade e eu acho que de maneira alguma se deve mudar isso para os ciclos seguintes. As crianças jovens têm que ser responsabilizados e têm que ter essa participação na sociedade. Eles também têm que contribuir, não têm direito a tudo e nenhum dever. Também têm que aprender que têm deveres e que faz parte da nossa vida como sociedade. Agora, em crianças de primeiro ciclo, das duas uma, ou mudamos completamente, como eu pus na petição, os manuais, mas aí vamos ter que criar um livro de fichas que faça parte desse manual. Um livro de fichas que seja completamente em parceria com aquele manual e que eles possam escrever. Não, os livros de fichas para já não são grátis, nós pagamos. Pronto, são grátis, há professores que podem pedir um ao outro, mas não são grátis. É uma média, podemos estar a falar numa média de 35, 40 euros por ano letivo no primeiro ciclo. Okay? Portanto, não são grátis e eles escrevem também. O que eu estou a falar é de haver uma grande reestruturação. Eu não sei como é que isso é possível, mas é algo que pode ser viabilizado. No entanto, e tendo em conta a petição que apresentei e aquilo que, para mim, como mãe encarregada de educação, peço, e tendo em conta que há esta possibilidade e que o Governo deixou a gratuidade dos manuais, é que, para o primeiro ciclo, neste momento, com os manuais como estão, não é possível haver reutilização e que isso seja assumido e que seja posto no decreto-lei que os manuais para o primeiro ciclo estão fora da parte da reutilização. E que, volto a reforçar, nisto também não se pode passar e não se pode pôr de parte o digital, porque uma das razões pelas quais estão a questionar a parte financeira da reutilização de manuais e para evitar esse custo é passar a digital. E por isso é que eu pus aqui também o tema na mesa. Para o primeiro ciclo não faz sentido o digital, vai contra tudo aquilo que é qualquer pessoa que, pelo menos do que eu li, do que eu me informei, de professores com quem eu falei, para crianças dentro desta idade, 100% digital não faz sentido. Não é assim que eles vão aprender e construir as bases para o que vem depois a seguir nos outros ciclos. E pronto, acho que fui poupadinha no meu tempo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Agradeço a sua presença aqui. Agradeço a representação dos militantes peticionários, parece que sim, e agradeço também aos senhores deputados e chegamos ao fim desta petição. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a todos.